Hoje eu quero começar uma série de 3, talvez 4 mensagens sobre o tema Como as notícias funcionam. Sim, como as notícias funcionam. Se você entender o que você vai aprender hoje e nestas próximas mensagens, você nunca mais vai ser manipulado. Nunca mais você vai ser enganado. Você vai ter, digamos assim, um superpoder. Sim, você vai estar acima da maioria das pessoas, de 99% da população. É uma grande promessa, mas você vai entender por quê se você acompanhar esse tema aqui hoje e nos próximos dias. Muito bem, como as notícias funcionam? Quando a gente fala de notícia, a gente cresceu e vive numa sociedade onde se dá muito valor às notícias. Notícias aqui, que eu quero dizer, é aquelas informações que chegam até nós através de um meio de comunicação, seja pela televisão, pelo rádio, por um jornal, por um site de internet e hoje também pelas redes sociais e tantos outros canais, blogs e por aí que hoje o que não falta é gente dando notícia. Então, se você gosta de ler, ouvir, assistir notícias, você acredita naquela ideia, não, tem que me manter informado, eu quero saber o que está acontecendo, que isso aí é uma coisa disputável que a gente pode deixar para outro dia. Mas se você, então, costuma ouvir notícias, e quem não, porque elas nos procuram, mesmo que nós não as procuremos, então você deve saber algumas coisas sobre como funcionam os bastidores dos noticiários. Você tem que saber algumas coisas sobre isso, para que você, então, absorva as coisas com uma pitadinha de sal, tá? Muito bem. Vamos entender aqui alguns pontos principais. Primeira pergunta que você tem que se fazer quando uma notícia chega até você é a seguinte: quem está noticiando? Quem? Quem é que está dando a notícia? Qual é a fonte da notícia e também o veículo, porque às vezes o veículo não é a fonte. O veículo é apenas um repetidor. O que mais existe hoje nos meios de comunicação são jornalistas preguiçosos, redatores preguiçosos que comem de algumas poucas fontes, pegam a notícia de certas fontes e simplesmente replicam com rapidez em seus sites, sem nenhuma verificação se é real ou não, porque estão em busca do clique, estão em busca da audiência. Então, aqueles dias onde jornalistas pesquisavam, jornalistas iam atrás dos fatos e procurar saber realmente se aquilo aconteceu ou não, esses dias já acabaram. Hoje, o que vale é replicar. Se tiver que pedir desculpa depois, eles colocam lá uma linhazinha no final do texto, errata, erramos e tal. Enfim, quem está noticiando? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer, porque normalmente as pessoas acham que notícia é notícia, não importa de onde ela vem, mas nem toda notícia nasce igual. É verdade. Nem toda notícia nasce igual, porque todo ser humano é tendencioso. Vou dar um exemplo para você. Digamos que você, mãe, você, pai, tem uma filha adolescente, tá? E aí essa filha um dia chega para você e fala assim: mãe, pai, eu estou grávida. Como assim, minha filha, você está grávida? E ela conta como foi lá na escola, um dia que ela faltou à aula e saiu com um garoto da escola e lá atrás do muro fizeram o que não deveriam fazer. E agora ela está grávida. Eu lhe pergunto, mãe e pai, o que você faz com essa notícia? Você vai sair divulgando para os seus vizinhos? Você vai sair divulgando para todo mundo? Eu sei que notícia ruim corre rápido, mesmo se vocês não divulgarem. Mas o pai ou a mãe não vão normalmente sair por aí falando do que aconteceu com a filha. Por quê? Por causa da vergonha. Não é isso? Pois é. Então todos nós somos tendenciosos. Todos nós temos a tendência
tem uma informação diante de nós, nós logo pensamos, o que essa informação vai me servir? O que essa informação vai fazer por mim? Se ela é boa, se ela vai me ajudar, boa quer dizer, se ela vai me ajudar, que às vezes não é boa, às vezes é ruim, mas vai me ajudar. Então, se ela vai me ajudar, eu vou passar para frente. Se ela não vai me ajudar, eu vou guardar. É assim que funciona. Então, esse princípio se aplica em tudo que você ouve com o título de notícia. Porque quem está dando aquela notícia, por exemplo, independente de quem esteja no governo, seja o governo atual, seja o governo anterior, seja o próximo governo, você tem que saber que existem veículos de comunicação que estão no bolso do governo e tem veículos de comunicação que são boicotados pelo governo. Não é? Você sabe disso, ou não? Há veículos de comunicação que estão no bolso do governo e outros que são boicotados pelo governo. Então, quando um veículo de comunicação fala bem do governo, ele está falando bem porque o governo está fazendo bem ou porque o dinheiro do governo está fazendo bem para os bolsos daquele veículo. Ou, ao contrário, o veículo está falando mal daquele governo. Ele está falando mal porque ele está ligado, talvez, à oposição ou porque realmente o governo está fazendo alguma coisa má. Então, quem é que está falando? Quem é que está dando a notícia? Quem é que está falando aquela informação? Você tem que se perguntar, quem é que está dando a notícia? A notícia tem intenção de informar o público ou de atingir um inimigo? Então as pessoas ouvem normalmente a informação e pensam que aquilo ali é notícia, mas às vezes não, 99,9% das vezes, aquela notícia, aquele chamado jornalista, não está reportando o que interessa à população. Não está reportando, tem tanta coisa que interessa realmente à população, mas não é isso que é reportado. É reportado o quê? O que serve o interesse do patrão, o que serve os próprios interesses, muitas vezes os preconceitos são vomitados. Você já percebeu, por exemplo, vou falar agora da minha classe, né? Porque sou diretamente atingido por isso. Você já viu como há certos veículos de comunicação que têm o prazer de colocar lá o nome pastor com alguma notícia negativa? Falar a religião do sujeito que fez alguma coisa errada, fala a religião do sujeito se ela for evangélica, né? Só se ela for evangélica. Você não vê normalmente falar do padre, falar do católico, falar do umbandista, falar do budista. Você não vê. Você não vê a religião de ninguém citada junto a algumas notícias, mas você vê lá. Se é pastor, se é evangélico, você vai ver lá que está ressaltando aquilo ali. Você já viu isso? Por quê, hein? Por quê? Por que falar da religião de uma pessoa que não tem nada a ver com o que ela cometeu? Quando as outras pessoas, nenhuma notícia se preocupa com a religião de outros que seguem outras religiões. Por quê? Mas isso existe. Né? Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, estamos quase todos os dias nas notícias. Nós temos jornalistas que vivem para falar da Igreja Universal. Por quê? Porque os seus veículos têm interesse em denegrir, interesse em falar mal, interesse que haja algum tipo de pensamento ruim, de fake news na cabeça da população com respeito a nós. Então, isso acontece aos montes, mas as pessoas normalmente não perguntam quem está falando, quem é que está dando a notícia, porque de onde a notícia vem, fala muito sobre a notícia. Porque há várias formas de dar a notícia, há várias formas de falar a mesma coisa. Não é verdade? A mesma notícia pode ser dada de forma diferente por diferentes pessoas. Vamos voltar ao assunto aí da filha que engravidou, né? Vamos voltar a esse assunto. Sua filha engravidou do garoto lá na escola. Como é que o pai ou a mãe daria notícia sobre esse fato? O pai ou a mãe poderia falar algo assim, quando um familiar perguntasse, é verdade que a fulana engravidou? Aí o pai e a mãe falaria assim, por exemplo, pois é, minha filha saiu para se divertir
e o malandro se aproveitou dela. Então, o pai ou a mãe coloca a culpa no malandro que se aproveitou da filha. Já uma outra amiga lá, ou inimiga da filha, na escola onde isso aconteceu, vai espalhar a notícia da seguinte forma: seduziu o meu namorado e ele caiu, engravidou, agora ele vai ter que pagar pensão para ela. Tudo depende de quem está dando a notícia. Quem conta um conto aumenta um ponto e enrola os tontos. Guarda aí, escreve aí porque vai cair na prova. Quem conta um conto aumenta um ponto e enrola os tontos. Há uma passagem na Bíblia que fala exatamente isso. Jesus foi chamado diante de Pilatos. E Pilatos o questionou dizendo assim: tu és o rei dos judeus? Porque Pilatos tinha ouvido, a notícia tinha chegado aos ouvidos de Pilatos de que Jesus estava andando por aí se intitulando o rei dos judeus. Em outras palavras, liderando uma rebelião contra Roma. Então ele perguntou: tu és o rei dos judeus? A resposta de Jesus foi maravilhosa, foi na testa. A resposta do Senhor Jesus a Pilatos foi assim: tu dizes isso de ti mesmo, ou lhe disseram outros de mim? Em outras palavras, você está falando o que você pensa, ou você está falando o que outros falaram de mim? Olha só a dica. A dica. Quantas pessoas saem por aí repetindo suas opiniões, dizendo: eu penso isso, eu penso aquilo, porque é isso, porque é aquilo, e elas pouco imaginam que elas estão apenas repetindo o que outros falaram e não o que elas pensam. Então eu repito: quem conta um conto aumenta um ponto e enrola os tontos. Então sempre se pergunte: quem está dando a notícia? De onde vem esta notícia? Questione de quem ela vem, quem está transmitindo e, por favor, não seja tonto. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.